Então, pessoal, eu vou fazer a simulação, naquele caso que a gente fez no Cardan, né? Dessa barragem que está aqui no quadro, que é a barragem conhecida como barragem Tinauí, que é essa daqui. Então, a gente já trabalhou essa barragem de forma analítica, né? Tanto pelas equações de eficiência de materiais, como também pelo programa Cardan, certo? E agora a gente vai tentar fazer esse mesmo cálculo em um programa de elementos finitos, utilizando o ANSYS, beleza? Então eu mandei para vocês o programa, certo? Às vezes é um pouco pesado, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que se segue o passo a passo para a gente fazer uma simulação numérica utilizando o ANSYS, beleza? Então tem um relatório que eu apresento o passo a passo que você deve fazer para ter um sucesso em relação a essa simulação. O ANSYS ele pode ser feito tanto pela parte da tela principal, né, como também por meio de uma programação, certo? Então, se eu conseguir fazer o arquivo, né, e entender como é que acontece a sequência da programação, você vem aqui e coloca o meu arquivo, né, ele faz toda a simulação. Mas eu vou apresentar para vocês como é que é feito passo a passo, né, utilizando a tela principal e assim seguindo aqueles passos que vão ser dados. Então, basta a gente pegar a sequência, né, de cima para baixo, beleza? Então, se eu clicar aqui em preferências, eu vou ter o tipo de análise que eu vou adotar para fazer essa simulação, certo? Então, como a gente está trabalhando com análise estrutural, então a gente seleciona aqui a parte estrutural, né? Além dessa, temos análise térmica, né? De alta frequência, parte elétrica. Então, a gente vai trabalhar para análise dinâmica de uma barragem, tanto dinâmica quanto estática, a parte estrutural da simulação, certo? De início aqui a gente tem algumas considerações a ser feitas, né? O elemento que a gente vai adotar para fazer essa simulação. Então, quando eu venho para cá, para a nossa avaliação da barragem, a barragem é um sistema que a gente trabalha em que sentido? Uma barragem 2D, né? Tem duas direções. Então, a gente vai ter uma geometria em que a gente tem tanto uma ordenada, né? Como também uma abscissa, certo? Então, a gente tem os dois sentidos. Pensando nisso, a gente tem que trabalhar com o elemento sólido, né? O elemento plano, no caso. Ou seja, utilizando essas duas direções. Então, quando eu for selecionar aqui o meu elemento, eu vou selecionar um elemento que eu consiga fazer essa simulação utilizando o elemento plano de simulação, né? Então, quando a gente trabalhou na parte de barragem, mostrei para vocês que a gente trabalhava no sentido 2D porque a gente estava trabalhando no sentido do estado de deformação, né? Onde uma deformação em um determinado sentido ia ser muito menor comparada às outras duas. Então, nesse caso, a gente trabalha no estado de deformação para um caso 2D. Então, quando eu for selecionar o meu elemento aqui, ó, eu tenho que pensar nisso daí, certo? Então, eu vou trabalhar com elemento sólido, né? Então, eu tenho vários tipos de elementos, certo? Então, quando a gente vai fazer uma simulação, a gente tem que ter um entendimento de qual elemento que a gente vai utilizar, certo? Ou seja, esse elemento vai determinar o quê? A quantidade de nós, né? E em qual parte que ele pode ser adicionado, certo? Para o caso de barragem, a gente pode utilizar tanto o plano 182, que é o primeiro elemento, como também o de baixo. Então, basicamente a mesma quantidade de nós vão dar o mesmo resultado muito próximo, né? Então, se a gente utilizar o primeiro elemento, eu já defino, ó, que na minha simulação, então quando vocês forem entrar, por exemplo, na parte de fazer o arquivo, né? Então, se a gente fosse seguir uma sequência do arquivo, como é que seria? Então a gente tem a parte de introdução, né? Então a gente tem introdução. Então a gente fala sobre a justificativa do trabalho, né? A justificativa, a motivação, não é isso? Motivação e os objetivos que vão apresentar qual vai ser o diferencial desse trabalho na nossa área, né? Se cumprir os objetivos específicos e principais da minha pesquisa, certo? Na sequência eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma revisão bibliográfica, não é isso?
posso trabalhar no item 2 com revisão geográfica, certo? Dentro dessa revisão a gente vai trabalhar quais foram as principais obras, os principais autores que trabalharam nessa área, certo? Então, na área de barragem, a gente tem tanta parte que envolve a parte estática, certo? Então, tem poucos estudos nessa área, porque praticamente já está tudo definido, né? Não tem muita coisa assim a avançar. E temos a parte dinâmica, né? A parte dinâmica. Então, quando a gente trabalhou a parte estática, o que a gente principalmente a gente fez? O quê? Análise de tensão, né? Análise de tensões. Tensões de deslocamentos. Pode fazer isso daí. E de estabilidade. Agora, quando entra na parte dinâmica, um processo um pouco mais complexo, onde a gente tem um sistema um pouco mais abrangente, certo? Então, na parte dinâmica, a gente pode trabalhar tanto com a parte de frequências naturais, que é o caso que a gente chama de vibração livre, certo? Vibração livre. Então, esse estudo ele é muito importante para nos dar um entendimento e serve de embasamento para as próximas simulações. Então, temos também as frequências modais, canais modal, e temos a análise cíclica, né? Análise cíclica da barragem, certo? Então, temos esses casos para se avaliar, beleza? Então, vamos tentar estudar essa primeira aula de hoje. Vamos fazer uma simulação que envolve o cálculo, né, da análise de tensão da nossa barragem e também um caso de frequência natural, certo? Como é que ele é feito no programa todos. Então, tudo isso envolve um estudo geral, né, sobre esses temas que estão sendo utilizados. Porque se a gente tem um embasamento fiel sobre isso daqui, a gente consegue avançar dentro dos nossos estudos dessa área, certo? Então vamos lá. Então, fazendo isso, fazendo uma revisão sobre os principais temas que são trabalhados nessa área, a gente consegue fazer um avanço, né, em relação ao que a gente pode trabalhar também dentro da nossa área. Então, por exemplo, se a gente dá um estudo de caso para vocês, né, um estudo de caso, que vocês vão trabalhar a frequência natural ou a análise cíclica, o que a gente tem que colocar dentro desse estudo de caso? Então, quando eu falei para vocês aqui que a gente teria que definir qual o elemento, né, a gente trabalha com o modelo, né, o modelo da barragem. O modelo da barragem. Dentro desse modelo, a gente vai entrar com o quê? Com as dimensões da estrutura. Com as dimensões. O que mais? As propriedades, né? Temos as propriedades do material. As propriedades do material. Temos que ter uma avaliação sobre os carregamentos, né? Os tipos de carregamento que a gente vai estudar. O análise, né? Se é análise estática ou dinâmica. Os tipos de carregamento. Na sequência, definir o elemento. Certo? No caso do ANSI, né, para uma barragem, a gente utiliza o elemento plano. Plano 182. Certo? Isso aqui para a barragem. Tanto a barragem quanto o solo da fundação também pode ser utilizado nesse elemento. Avançando um pouco mais, para a parte do reservatório, a gente utiliza o elemento fluid 29. Então, isso aqui vai ser para o reservatório, certo? São os elementos que trabalham na simulação de um sistema barragem, reservatório e fundação, é mais completo, né? Mas
aqui, ó, que envolve a parte estática, certo? Como é que ela é feita no ANSI. Então a gente tem a definição já do elemento, né? Então o primeiro passo vai ser o quê? Definir o elemento, certo? Então se eu fosse trabalhar com um sistema aqui, ó, que envolvesse também o nosso reservatório, certo? Então aqui eu vou fazer na primeira avaliação da parte estática, apenas os carregamentos, a gente não coloca o reservatório, certo? Mas quando a gente entra na parte dinâmica, né, aí é necessário colocar o reservatório, certo? Então tem essa diferença quando a gente faz a simulação com mais de um elemento. Então na parte dinâmica, certo? Eu tenho que inserir, vou ter que inserir o meu reservatório, certo? Então a gente tem tanto uma variação estável, que a gente coloca apenas o modelo, as dimensões, propriedades e os carregamentos, e define o elemento da barragem, certo? Na parte dinâmica a gente tem tudo isso daqui, né? Sem considerar os carregamentos, certo? Não vai ter carregamento de pressão hidrostática nem coisa própria, certo? E a gente coloca o que mais? O reservatório. Combinação de dois elementos. Beleza? Então a parte um pouco mais complicada, mais complexa, né? Então vamos lá. Então se eu fosse fazer uma avaliação aqui também na parte do reservatório, eu teria que adicionar o outro elemento, né? Então eu teria que procurar esse novo elemento. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma avaliação agora dinâmica, que eu teria que adicionar esse elemento. Então você vem aqui, ó, vai adicionar e vai procurar o elemento fluido, certo? Não, fluido não, cadê? Esse aqui, ó, é o fluido 29, certo? Caso a gente fosse fazer a simulação barragem e reservatório, beleza? Então, análise dinâmica, próximo passo. Então, no momento a gente vai fazer apenas a parte estática, então a gente vai fechar isso daqui. Ó, então, nesse primeiro ponto, a gente define apenas o elemento tipo, certo? Então, vamos adicionar o elemento tipo. No caso, o plane 182. Ok? Então, se vocês pesquisarem na internet, plane 182 antes, então vai aparecer um textozinho lá apresentando os tipos de nós, né, como é feito o contato entre esses elementos, tudo isso daí. Certo? Na sequência, a gente vem para os materiais. Ó. Ok? A gente vai definir os materiais. Então, dentro dessa caixinha aqui, ó, a gente vai entrar material modelo, certo? E vamos definir o nosso elemento. Ó, como a gente está trabalhando apenas uma avaliação linear, sem o estudo do dano da estrutura, então a gente trabalha com elemento linear, elástico, né, e isotrópico, certo? Vocês estão observando que sempre tem uns códigos X, PR, XY, né? Esses elementos são utilizados na programação. Caso você queira fazer a programação, você utiliza esses códigos, certo? Então vamos lá, o EX vai representar o que? O módulo de elasticidade do meu concreto. Então, você vai colocar aqui 25 elevado a 9, 25 GPa. E o PRXY representa o coeficiente de Poisson, então 0,25. Pronto. Eu posso definir também a densidade do material, que é a massa específica do concreto. Está trabalhando numa faixa de 2.400 kg por metro cúbico, não é isso? Então, 2.400 kg por metro cúbico. Então, observem que eu fiz a primeira avaliação para
material 1, não é isso? Se eu tivesse uma combinação de mais de um elemento, então teria que adicionar o quê? Outro material, certo? Então, teria o material 1 para a barragem, material 2, por exemplo, no reservatório. Se eu tivesse uma fundação, o terceiro material, então teria o material para a barragem, para o reservatório e para a fundação. São 3 materiais, certo? Pronto, então já defini. Observem que é uma sequência bem simples, vocês sabendo o caminho, né? Então, se vocês pegassem esse programa aqui sem saber nem para onde ir, então ia ter uma dificuldade. Mas quando você já tem um caminho a seguir, então se torna um pouco mais fácil, né? Pronto. Defini o elemento, defini o material da minha barragem, certo, né? Então a gente vai para agora fazer a geometria da barragem. Então o primeiro passo foi o quê? Definir o elemento. O segundo, definir a propriedade. O terceiro vai definir a geometria. Então, como é feito essa parte? Então a gente vai definir, ó, dentro da avaliação de uma barragem, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que definir alguns pontos, certo? Esses pontos vão ser em função das suas coordenadas. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto 1, eu tenho um ponto 2, que eu posso ter o ponto 3, 4, 5 e o ponto 6 vai ser para definir essa geometria. Então, se eu for pegar aqui as coordenadas de cada um desses pontos, então o que vai ser o meu ponto 1? Deixa eu mostrar aqui. Se eu pegar o meu ponto 1, vai ser quem a coordenada? 0 e 0, né? O ponto 2 vai ser quem? 50, né? E 0. O ponto 3 vai ser quem? Vai ser 5, né? E 50. O ponto 4 vai ser 5 e 55. O ponto 5 vai ser quem? 0 e 55, né? E o ponto 6 vai ser 50, né? Não é isso? Então vamos lá. Então eu sei já os pontos da minha barragem. Então, por exemplo, se eu tivesse agora no reservatório, então eu teria também que pegar os pontos finais do meu reservatório. Certo? Se tivesse uma fundação, então vocês iam pegar também e definir os pontos da minha fundação. Então, vocês vão atribuir essa sequência. Beleza? Então vamos lá. Então voltando aqui, ó. Eu vou definir os pontos de entrada, não. Então você pode vir aqui na segunda linha e definir. Então, vamos lá. Primeiro ponto, coordenada 0, 0. Beleza? Vamos aplicar. O segundo ponto foi quem? Vou colocar o número 2. Foi 50, né? E 0. Não é isso? Ponto 3 foi quem? 55 e 50, né? 5 e 50. É isso mesmo? Pronto. Ponto 4 foi quem? 5 e 55. Ponto 5. 0 e 55. Ponto 6. 0 e 50. 0 e 50, né? Tá vendo que eu defini os elementos, os pontos da minha barragem? Então, se eu fosse definir o reservatório, eu também ia atribuir novos pontos. Então, eu tenho o ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu começo com o ponto, depois de fazer o quê? A ligação entre esses pontos. Eu faço com uma linha, ligo 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, 5 por 6. E na sequência, eu vou fazer a área desses elementos. Então, primeiro eu faço os pontos, depois as linhas. Com as linhas eu faço o quê? As áreas. Certo? Com as áreas eu vou fazer o quê? Minha malha. Esse eu defino
toda a parte da avaliação. Então vamos lá. Então definir os pontos, né? Então, vou fechar essa aba. Na sequência vou fazer a minha linha. Então vou fazer por uma ligação entre pontos, as trilines. Então eu vou ligar 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. Eu vou fazer essa ligação aqui para ficar mais fácil quando a gente for colocar a pressão hidrostática, certo? Porque eu já defino a altura dela que vai receber toda essa carga nessa linha. Então, ó, defini todas as minhas linhas. Beleza? Qual o próximo passo agora? Fazer as áreas, né? Então eu tenho essa área 1 aqui, ó, que vai ser a interligação dessa linha, dessa outra, dessa daqui e essa. E vou ter a área da parte de cima. Beleza? Então vou fazer a ligação por linhas, as áreas, certo? Então vou ligar essa, forma a área, beleza? Na sequência eu vou fazer a outra área de cima. Pronto, defini a minha geometria, ok? Então, ó, se a gente fosse observar os passos que a gente seguiu, a primeira parte foi definir o elemento, né? Na sequência que a gente colocou o material, ponto 2. Depois a gente fez o que? A gente fez a geometria da barragem, né? Definiu inicialmente os pontos, depois a ligação entre esses pontos por meio de linhas e na sequência a área formada por essas linhas, ok? Agora a gente vai finalizar essa primeira parte com a malha, certo? Então, como é feito uma avaliação média quando a gente tem uma barragem assim? Então eu posso pegar o programa fazer diretamente a malha, né? Jogar a malha qualquer, mas se eu tenho uma malha um pouco mais definida, eu vou atribuir as condições que eu posso ter, a quantidade de elementos nessa linha, a quantidade de elementos nessa linha e a quantidade de elementos nessa linha sem forma igualitária, certo? Eu quero fazer um elemento retangular, beleza? Então eu tenho essa linha, essa e essa outra com condições iguais em relação à quantidade de elementos, ou seja, as linhas que estão paralelas vão ter a mesma quantidade de elementos. Então isso quer dizer o quê? Que essa linha vai ter a mesma quantidade que essa outra, certo? Para não ter uma malha um pouco fora do padrão. Então essa linha também vai ter a mesma quantidade que essa daqui, certo? Então vamos lá. Então vamos definir uma quantidade qualquer em relação a essa área. Então eu vou pegar esses elementos aqui, ó. Então, é na segunda linha que você clica. Então, vocês vão selecionar as linhas específicas que a gente quer, ó. Essa e essa daqui, são as 3 linhas paralelas, certo? Temos tanto o comprimento do elemento, podemos colocar, ou então a quantidade de elementos. Então, vamos colocar aqui 20 elementos em relação a cada uma dessas linhas, ok? Pronto, eu já fiz a subdivisão em relação a essas linhas paralelas, ok? Novamente, vamos fazer as linhas paralelas, né? Tem essa e essa outra. Então, basicamente, é a mesma altura que as linhas que estão na horizontal. Então, vamos também colocar em relação à mesma quantidade de elementos. Então, 20 elementos, ok? E aqui em cima, como não tem nenhuma avaliação prioritária em relação a essa área, porque basicamente não tem pressão hidrostática, né? Então não vai ter tanta influência assim na nossa avaliação. Então eu posso colocar aqui 2 elementos, certo? Essa parte superior. Então, ok, certo? Então aqui eu vou selecionar a minha área que eu quero fazer a avaliação.
e vou colocar para definir a malha da minha barragem. Entenderam? Foi feita a sequência? Então, define a quantidade de elementos por linhas que estão paralelas, de forma igualitária. Depois manda fazer a malha da minha estrutura. Então, o ANSYS ele tem um pouco mais de facilidade em relação a esse passo a passo, caso você já conheça o caminho. Certo? Beleza? Pronto, então já defini a geometria, já defini a malha, o elemento. Está faltando o quê? Está faltando as cargas, né? Então a gente tem que buscar as cargas. Então está aqui, carregamentos. Certo? Então nos carregamentos a gente vai aplicar a condição de deslocamento na base, né? Condição engastada, certo? Então nessa base aqui a condição é que a barragem está engastada, não é isso? Então os deslocamentos tanto na horizontal quanto na vertical vão ser nulos nessa região. Então quando eu não coloco o valor aqui, porque é zero, se deixar em branco já se considera que é zero, ok? Já coloquei o deslocamento na barragem. Agora está faltando o quê? A pressão hidrostática e a inércia, né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a pressão hidrostática. Ó. A pressão vai estar em qual ponto na minha barragem? Vai estar nessa linha, cara. Vai estar nessa linha aqui, é isso? Vai estar nessa linha. Vamos fazer isso com peso próprio? Início. Combinação 1, certo? Depois a gente adiciona a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, a inércia, né? A gente sabe que tem uma definição de cima para baixo, né? Então, nesse caso aqui, o ANSYS já considera que ele está de cima para baixo, nessa direção. Beleza? Se você colocar o negativo, ele inverte a direção. Certo? Então aqui eu já tenho a minha inércia da minha barragem. Beleza? Então já defini todos os carregamentos, né? Ó. Todos os carregamentos dessa primeira avaliação, defini o elemento. Agora eu vou mandar o programa rodar essa simulação. Certo? Então vou mandar ele rodar essa simulação. Pronto, definiu já o resultado. Então se eu quiser ver os resultados dessa simulação, eu venho aqui, ó. Tanto na parte de plotar os resultados, certo? Como também de ver esses resultados. Então, olha os resultados que a gente pode ter. Deslocamento e as principais tensões. Então a gente está fazendo a avaliação das tensões verticais, certo? Então ela tem esse comportamento aqui, ó, dos resultados. Então se eu quiser fazer um comparativo com a minha parte analítica, eu vou definir uma geometria, ou seja, uma posição onde eu quero encontrar essas tensões ao longo do meu barramento. Quando a gente utiliza aquelas operações do PET, né? Faz a escolha de uma linha e encontra as tensões ao longo dessa linha. Né? E quando você faz uma avaliação apenas com cadano, a avaliação é um pouco mais simples, né? E quando você tem uma geometria um pouco mais complicada, você tem que utilizar um elemento, um software métrico para encontrar esses resultados, ok? Então se eu quero aqui fazer uma avaliação, em relação a um determinado ponto da minha barragem, certo? Então vou ter que procurar dentro da programação do ANSYS onde que tem a opção de fazer um PET, né? Então tá aqui, ó. Então vou definir, então eu posso fazer a definição, né? Do ponto inicial ao ponto final onde eu quero fazer esse caso. Então aqui eu vou fazer na base, vou
pegar o nó 1 e o nó 2 e definir as tensões ao longo desse caminho. Certo? Então, definir o PET, né? Na sequência, eu vou mandar ele plotar, mostrar onde ele está isso aí, essa avaliação. E vou fazer uma avaliação de qual ponto, se é deslocamento, se é tensão. Então, a sequência vai ser em função das minhas tensões, certo? Então, tensão vertical, tensão Y. Ok? Pronto. Então, na sequência, é só mandar ele plotar o gráfico. Beleza? Então, a gente sabe que as tensões têm esse comportamento em relação ao peso próprio da estrutura. Então, vai ter uma variação de tensão na parte da base, porque a gente considerou que ela esteja gastada, né? Então, tem o princípio de Saint-Venant atuante naquela região. Então, às vezes pode ter uma diferença entre as avaliações analíticas e numéricas dentro da proximidade com a fundação. Ok? Então, observe como é que foi feita a sequência para definir o resultado para uma avaliação estática, né? Considerando apenas o peso próprio da barragem. Então, vamos voltar agora aqui e fazer essa mesma avaliação considerando o quê? Peso próprio mais pressão hidrostática. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos definir agora o carregamento, certo? Vamos voltar aqui, vamos definir agora a geometria, voltar para a geometria e definir o carregamento da pressão hidrostática, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, aplicar o carregamento, beleza? Da pressão. Então a gente vai aplicar em que par? Na linha, né? Nessa linha esquerda, essa de cá. Então a gente vai definir a linha que a gente quer aplicar o carregamento, ok? Ó. Pronto, chegamos nessa tabela. Esse quadrinho. Dentro desse quadrinho que a gente tem? A gente tem a pressão inicial, a pressão do topo. Então a pressão do topo a gente sabe que é quanto? De 0. E a pressão no ponto da origem, do contato com a fundação. Então vai ser 50 vezes 10.000, né? Na pressão hidrostática, que é o Rho da água, o G vezes o H. Então vai ser 50 vezes 10.000. Então vai dar 500.000 kN por metro do ponto, né? Da base aqui, certo? Então a gente define a pressão do topo e a pressão na base. Por isso que a gente definiu essa linha, que é a partir dessa linha que a gente consegue adicionar a pressão hidrostática. Beleza? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui a carga, né, de pressão hidrostática. Então a gente vai ter uma combinação agora de quê? Peso próprio mais pressão hidrostática. Então a gente já consegue definir agora, a combinação 2, peso próprio mais pressão hidrostática. Então eu vou mandar rodar o programa e temos já o resultado para essa avaliação. Ok? Então a gente vai voltar agora lá para os resultados, né? Vamos observar como é que está o comportamento, né, em relação a essa análise. Certo? Observe que já teve uma curvatura, tá vendo? Em relação ao peso da água, pressão da água. Estão conseguindo observar? Então, como se tivesse aqui, curvando, né? Aí vai. Então, eu posso fazer uma variação tanto em relação a cada uma dessas linhas aqui, ó. Posso fazer uma avaliação de cada um desses pontos. Beleza? Então, se eu quero fazer uma avaliação, por exemplo, no contato, lá onde eu coloquei deslocamento igual a 0. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Mesma coisa, eu faço um PET, né? Defino o ponto inicial e o ponto final, e tenho todas as tensões
em relação a tudo ali. Se eu quiser, por exemplo, determinar essa curvatura aqui, ó, uma curvatura, se quiser fazer para esses deslocamentos são o quê? Na direção, tanto na direção X, como também na direção Y. Então eu posso fazer tanto deslocamentos quanto ambos pontos. Certo? Então vamos lá. Então se eu quero determinar as tensões em relação à minha base, né? Então venho aqui, ó. Novamente vou definir a parte inicial e a parte final. Vamos colocar outro nome, né? Mesmo sendo a mesma linha, mas como tem outra simulação, vamos definir novamente. Então, o PET 2, né? Vou mandar plotar, certo? Vou mapear o que eu quero. Então, a gente quer o quê? Queremos as tensões verticais. Já estão mapeadas, certo? E agora eu faço o quê? Mando plotar o gráfico. Certo? Pegou o PET 1. Vou voltar aqui. Vamos pegar o PET 2, né? Deixa eu ver só um negócio aqui rapidinho. Vamos lá, se a gente quisesse, por exemplo, pegar as tensões, qualquer um dos pontos ao longo da barragem, certo? Vamos lá, então a gente vai definir o PET, né? Por exemplo, se eu quisesse pegar em relação aos pontos centrais, né? Então pego o ponto inicial e o ponto final e vou definir o meu terceiro PET, certo? Foi finalizado, mando plotar, mapeio também novamente. E a gente tem um gráfico para essa simulação, beleza? Então aqui, ó, tem a opção, deixa eu ver onde é que está, de fazer pegar toda a simulação. Deixa eu ver onde é isso aqui. Ó, falei para você que podia ser feito em código, né? Ó. Então todo o passo a passo que a gente está seguindo aqui, ó, eu posso fazer o arquivo em TXT na lista, certo? Se a gente for voltar aqui, ó, observe como for a sequência. Ó. Eu tenho a definição do elemento, né? Ó, das propriedades do elemento, tá vendo? Ó? Tenho das densidades, os nós, a ligação entre as linhas, tá vendo? Então eu posso fazer toda a simulação de acordo com essa sequência, certo? Então se eu quiser fazer várias sequências em relação a várias áreas, vários comprimentos, então eu pego esse TXT e mudo apenas algum ponto que eu quero mudar. Então eu tenho que fazer tudo de novo, certo? Por exemplo, se eu quiser modificar a elasticidade em concreto, então eu pego esse arquivo, salvo ele em TXT. Caso eu queira mudar alguma propriedade, eu consigo mudar. Beleza? Então, para facilitar isso daí. Então, todo o passo a passo que a gente está fazendo aqui no programa está ficando por cá. Certo? Beleza? Ó, por exemplo, se eu quiser retirar um carregamento. Deixa eu só botar aqui.
Se eu quiser retirar um carregamento, como é que eu posso fazer isso daí? Então venho aqui, ó, e vou novamente para a parte de carregamento, certo? Então consigo retirar a minha pressão. Então, para eu adicionar novamente, como é que é feito? Eu coloco a pressão na linha e aplico a minha carga, certo? Então fica a combinação dos dois elementos, beleza? Então vamos só rodar aqui para ver se faz dessa vez. Então aqui eu consigo observar todos os resultados. Agora sim, na outra não, a gente não tem colocado a pressão. Então vamos lá. Então nesse caso aqui eu vou avaliar as tensões em relação à base, na base da minha barragem. Então vamos aqui, ó, vou colocar novamente com a geometria. Certo? Então aqui eu tenho as tensões ao longo do meu barramento. Vamos fazer novo PET aqui para pegar as tensões na base da estrutura. Então vou definir novamente o ponto inicial e o ponto final. Pego aqui o novo PET, né? PET 4. Ok, né? Então vou plotar. Então a sequência é essa. Vou mapear o que eu quero, então as tensões, e vou mandar plotar. Já tem outro comportamento. Por quê? Porque eu estou trabalhando na base da barragem. Então tem o efeito agora da pressão hidrostática. Então vamos pegar em relação a outra área. Vamos voltar aqui novamente. Vamos pegar os resultados, né? Vamos pegar no meio da barragem, como está a situação dela, certo? Então posso fazer a avaliação tanto em qualquer um dos pontos da estrutura. Vamos pegar no meio aqui. Aqui vai ser o PET 7. Ok? Então vou mandar plotar. Vou mandar mapear. Deixa eu deletar aqui esse outro. Ok. Plotar, mapear, né? Oxe. Vou deletar novamente aqui. Agora vamos definir o PET, certo? Plotar, mapear, né? E plotar. Tá vendo que o comportamento na medida que a gente vai se distanciando da base da barragem se modifica, certo? Então tem essa modificação, beleza? Então a sequência que a gente adota para fazer uma simulação numérica, né? Avaliando a condição do ANSI. Então, programação que a gente chama de APDL, certo? Se eu quero fazer uma simulação no ANSI, vou conseguir
esse passo a passo. Beleza? Agora vamos tentar entender como é que é feito o comportamento, né? Para o caso da análise dinâmica. Beleza? A gente finaliza nesse caso com a avaliação de estado utilizando o programa do ONS. Certo? Eu estou gravando aqui, então vocês podem acompanhar depois esse vídeo, né? E ver como é que a gente fez na sequência dessa simulação. Certo?